Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da mensagem do Senhor. Estamos aqui agora nesse exato momento ao vivo, pelo nosso Instagram, louvado seja Deus. Vou pegar aqui o microfone que é melhor. Glória a Deus, estão me ouvindo aí? Eu queria ter feito uma live bem melhor para vocês, sabe? Mas acontece que estava sem sinal aqui. E o local aqui também estava sem iluminação, sabe? Mas dá para ouvir aí certinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma palavra de Deus ao teu coração. Eu iria fazer uma live bem melhor, bem profissional, mas infelizmente aqui o local não deu para fazer, tá certo? Aí eu escolhi esse local aqui só para passar a mensagem para você, que o importante não é o local. O importante é a palavra de Deus chegar ao teu coração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se alguém estiver me ouvindo, que eu estou usando aqui o microfone, e se alguém estiver me ouvindo aí, manda um ok para mim, por favor, para que eu possa dar continuidade aqui a esta live, tá bom? Glória a Deus. Eu quero, meus amados e queridos irmãos, que vocês já peguem suas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 16, louvado seja Deus, para começarmos a meditar na preciosa palavra do Senhor, porque Deus hoje ele tem uma palavra ao teu coração. Glorificado e exaltado é o nome daquele que reina para todo sempre. Nosso irmão Cardoso, grande abraço. Gladson, Guto, querido Guto, o homem das festas aí. Estourado, né, Guto? Valeu, obrigado, viu? A palavra do Senhor diz, Guto, que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque você está ouvindo a voz de Deus falar ao teu coração. Aqui você está vendo o irmão Vanderlei, mas a boca é minha, louvado seja Deus. Agora a palavra não é, a palavra é de Deus. E aquele que ouve a palavra do Senhor é feliz, louvado seja o nome do Senhor, é bem-aventurado. Deus abençoa quem ouve a sua palavra. E para começar aqui, em João 3,16 a palavra diz que Deus amou de tal maneira esse mundo que chegou ao ponto, meus queridos e amados irmãos, de entregar o seu melhor por cada um de nós. E a palavra diz que todo aquele que nele crê nunca morrerá, mas viverá eternamente. Então, meus queridos e amados irmãos, estamos falando aqui sobre o tema quem é Jesus. E nesse exato momento eu faço uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode comentar aí também, falando quem é Jesus na sua vida. O que ele significa na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, primeiro tópico que eu tenho aqui é que Jesus ele é o amado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Encontrei aqui em João 3,16 o seguinte: Jesus Cristo ele é o amado de Deus, porque Deus amou de tal maneira esse mundo que entregou seu único filho para morrer naquela cruz por cada um de nós. E ele é enviado por Deus, ele é amado de Deus e o enviado por Deus para trazer até nós a salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Índios CDs de Patos, aquele abraço. Então, meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor diz que feliz é aquele que ouve a preciosa palavra de Deus. E em João 3,16, como ele falou aqui, que Deus amou de tal maneira esse mundo que chegou ao ponto de entregar seu único filho para que todo aquele que nele crê nunca morra, mas viva eternamente. E encontrei aqui em João 3,16 duas respostas sobre quem é Jesus. E o tema daqui hoje é quem é Jesus. E eu pergunto para você nesta noite, o que ele significa para você? Quem é Jesus na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em João 3,16 a palavra diz que ele é o amado de Deus e o enviado por Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E em João 11, capítulo 25 diz que havia um homem enfermo, um certo homem chamado Lázaro, o qual Jesus amava. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é Jesus também aqui? Neste versículo 11, capítulo 11, versículo 25 de João. Ele era o amado por Deus, enviado de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e também ele é a ressurreição e a vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Está escrito aqui em João 11, versículo 3. Mandaram, pois, os irmãos de Lázaro, as irmãs de Lázaro, avisar para Jesus: Senhor,
está enfermo um certo homem chamado Lázaro. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. E quando Jesus soube dessa notícia, meus queridos e amados irmãos, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que seja glorificado o Filho de Deus nessa enfermidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A fim de que o Filho do Homem seja glorificado nesta enfermidade. E Jesus, quando recebeu essa notícia, disseram: olha, Lázaro está doente, ele está enfermo, ele vai morrer. E Jesus Cristo disse: calma, porque Lázaro não vai morrer. Essa enfermidade, louvado seja o nome do Senhor, é para que o Filho do Homem seja glorificado nela. Para que todos creiam no Filho do Homem. Para que todos creiam que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Porque Jesus Cristo já tinha em mente que Lázaro iria ser ressuscitado. Glorificado seja o nome do Senhor. E dando continuidade aqui, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em João 11, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: e Jesus disse aos seus discípulos: o nosso amigo Lázaro, ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glorificado seja o nome do Senhor. E os discípulos do Senhor disseram: Jesus, se Lázaro dorme, louvado seja Deus, então ele está salvo. E Jesus estava falando da sua morte. Só que os discípulos do Senhor só entendiam que era o próprio sono, o repouso do sono, esse sono normal que nós temos. Mas Jesus não estava falando deste sono, estava falando da morte. Estava dizendo: Lázaro morreu. E os discípulos achavam que era o sono normal que temos. E disse: então se Lázaro está dormindo, então ele está salvo. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Dando continuidade aqui, meus amados. Em João 11, versículo 17, a palavra diz que chegando Jesus, encontrou Lázaro, louvado seja Deus, já sepultado, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chegou naquele local onde havia Lázaro, Lázaro já estava sepultado, já havia 4 dias. E no versículo 20, a palavra diz que Marta, quando soube que Jesus vinha, ela saiu ao seu encontro. E Maria, porém, ficou em casa. Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando Marta viu, ele disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro, ele não teria morrido. Glorificado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: olha, louvado seja Deus. Mas eu sei que, aí Maria disse assim para ele, mas eu sei que se tudo que pedires a Deus, agora ele te dará. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para Marta: calma, Marta, acalma o teu coração, porque Lázaro, ele não vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Marta disse para Jesus: eu sei que ele não vai morrer e que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E no versículo 25 Jesus disse: eu sou a ressurreição e também eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Você crê nisso? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então aqui em Mateus capítulo 16, versículo 17, a palavra diz que chegou Jesus, e Jesus afirmou, louvado seja Deus, eu perdi aqui o versículo, eu deixei anotado aqui nesta folha. Versículo 4 aqui. Peço perdão aos irmãos que eu errei aqui a folha. Caiu aqui da minha mão. Mas dando prosseguimento aqui. E quando Jesus chegou, louvado seja Deus, os publicanos, os fariseus diziam para ele: as irmãs de Lázaro estão chorando porque o irmão dela morreu.
Jesus Cristo, esse Jesus aí que estão falando que é o Cristo, ele curou um cego, né? Ele curou aleijados. E então não poderia ele também ter trazido Lázaro à vida? Louvado seja o nome do Senhor. Por que é que ele não traz Lázaro à vida? Estava dizendo os fariseus, os publicanos, os judeus, pensando em seu coração. Ele curou, ele salvou vidas. Por que não salva a vida de Lázaro? Ele não ama Lázaro? E por que ele não salva agora a vida de Lázaro? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E em João 11, versículo 39, Jesus disse: me leva até o túmulo. E quando chegou lá, Jesus disse: tirai a pedra, agora. Louvado seja o nome do Senhor. E Marta chegou para Jesus e disse: mestre, já faz 4 dias que Lázaro está morto. Está fedendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu não disse a você que se você crer em mim, você verás a glória do Senhor na tua vida? Você acredita? Ela disse: eu acredito que o Senhor é o Cristo que havia de vir ao mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para todo sempre. Então, meus amados, Jesus Cristo ele foi de encontro ao túmulo de Lázaro. E chegando lá, ele começou a orar, pedindo sabedoria e entendimento a Deus, dizendo: Deus, graças eu te dou por ter me ouvido. E agora eu te dou graças, meu Deus, porque eu sei que o Senhor me ouve. E eu estou te pedindo, não faça por causa de mim, mas por causa da multidão que está aqui aguardando a tua glória. Faça por eles, faça a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele, depois de ter orado, ele foi até o sepulcro, até lá, o túmulo, e disse o seguinte para Lázaro. 4 dias que ele havia morto. Estava enterrado já, 4 dias. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu vivo. Para a glória do Senhor, o nome de Deus foi glorificado naquele momento. Então se cumpriu a palavra que Jesus disse: olha, esta enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Júlia Isneri, não é isso? Deus abençoe. Amém. Nossa irmã Sandra Farias, um grande abraço para você. Para o mestre Mazinho, lá de Propriar. Vamos para a mensagem aqui. Então eu pergunto para você: quem é o Cristo? Quem é Jesus para você? Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo para vocês com toda a sinceridade, meus queridos e amados irmãos em Cristo, que Jesus Cristo, ele é o caminho, louvado seja Deus, e a verdade e também a vida. Louvado e engrandecido é o nome daquele que reina para todo sempre. Os discípulos perguntaram ao Senhor: não sabemos, mestre, para onde vais? E como então, pois, poderemos saber qual é o caminho que devemos seguir? E ele então chegou para os seus discípulos e disse para Tomé e para todos que ali estavam ao seu redor, e disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e também eu sou a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também disse: olha, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, viverá eternamente. Creia na palavra do Senhor. Deus tem o melhor para você na tua vida, meu amado. Deus tem o melhor para você na tua vida, minha amada. Glorificado seja o nome do Senhor. E foi tão grande o amor de Deus para conosco, que sendo nós ainda pecadores, Ele entregou o seu melhor por cada um de nós. E a Bíblia diz que Ele entregou seu único Filho para nos dar essa vitória que hoje temos. E hoje somos mais que vencedores, porque Cristo Jesus, Ele se entregou naquela cruz para nos dar a vitória. Hoje você é mais que vencedor. Sabe por quê? Porque Cristo vive dentro de você. E tudo está dando certo na sua vida porque você acredita nele. Você pode estar vivendo como você bem quer, mas se você acreditar nele, ter a certeza de sua salvação, Deus estará com você, cuidando de você. Ele disse: olha, a chuva vem para quem é mau e também para quem é bom. Com Deus não tem melhor. Todos são bons. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
E ele disse, olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz também que vim a esse mundo, para que todo aquele que crê em mim não ande nas trevas, mas viva eternamente. Assim diz a preciosa palavra do Senhor. E em Mateus capítulo 16, versículo 15, a palavra de Deus diz que, indo Jesus aos lados de Cesareia, louvado seja Deus, de Filipe, indo Jesus ao lado de Cesareia de Filipe, e ele perguntou a os seus discípulos o seguinte, vou terminar já essa live aqui, eu ia fazer uma live bem melhor, com fundo musical, né, um cenário melhor, mas o espaço aqui não deu, e estava muito escuro aqui, entendeu? E o único local que eu achei foi isso aqui, e tá só minha voz, não tem fundo, não tem nada. Então a palavra de Deus é o que importa, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. E então, meus queridos e amados irmãos, em Mateus capítulo 16, versículo 15, a palavra de Deus diz que, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, ele perguntou a todos os seus discípulos que estavam reunidos. Ele disse para eles, olha, filhos, quem o povo dizes que eu sou? Glorificado seja o nome do Senhor. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo começou a falar, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem também que você é Jeremias. Glorificado seja o nome do Senhor. Outros dizem que você é o profeta. Louvado seja Deus. Aí Jesus olhou para eles e disse o seguinte, e você? O que vocês dizem que eu sou? Louvado seja o nome do Senhor. Quem vocês dizem que eu sou? E eles olharam para o Senhor e de repente se levantou Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glorificado seja o nome do Senhor. E então Jesus Cristo disse, bem-aventurado, feliz é você, Pedro Bajonas. Porque isso não foi revelado através de sangue e nem carne, mas isso foi revelado através do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Assim disse o Senhor. Te darei a chave dos céus, e tudo que você ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que você desligar na terra também será desligada do céu. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. E em Mateus capítulo 16, no versículo 17 diz, no versículo 19 diz, dar-te-ei a chave do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra também será desligada no céu. Então falou aos seus discípulos, não conte para ninguém que eu sou o Cristo. Mas sabe por quê? Talvez você esteja se perguntando, mas por que ele não queria que ninguém sabesse que ele era o Cristo? Se ele foi enviado por Deus. Porque Jesus Cristo, ele não quer glória. Toda a honra e toda a glória é para Deus, para o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o Pai glorifica o Filho, mas ele só quer a glória para o Pai. Se você compartilhar com o Pai, tenha certeza que o Pai vai abençoar você. Então Jesus Cristo, meu querido e amado irmão, ele disse, olha, não conte para ninguém que eu sou o Cristo, porque ele não queria a glória. A glória pertence a Deus. Se todos soubessem que ele era o Cristo, iriam exaltar ele, iriam falar, olha o Cristo aqui. O Cristo chegou, exaltando ele. E ele não queria ser exaltado. Ele queria glorificar o Pai. Isso sim ele queria. E você também. Exalta Jesus Cristo. Exalte a Deus. Glorificando a Ele. Vivendo pela palavra do Senhor. Tentando, louvado seja Deus, viver a sua vida nos caminhos de Deus. E aí você vai estar glorificando a Ele. Exaltando a Ele. Chegou
Louvado seja Deus. Chegou um certo homem que era cego de nascença, louvado seja o nome do Senhor. Esse homem ele ficou sabendo que Jesus Cristo curava. Esse homem ficou sabendo, louvado seja Deus, que Jesus Cristo salvava, que Jesus Cristo operava, louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse, eu quero ter um encontro com esse Jesus, porque se eu tiver um encontro com ele, louvado seja Deus, eu vou ficar curado. Glorificado seja o nome do Senhor. Se eu tiver um encontro com Jesus, eu vou ficar curado, assim disse o homem. Então ele começou, louvado seja Deus, a prosseguir. Quando soube que Jesus Cristo estava chegando naquela região ali, ele começou a seguir viagem ao encontro do Senhor para ser curado. Ele disse, olha, ele colocou em sua mente, se eu sair de casa à procura dele, se eu encontrar, eu voltarei curado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem começou a seguir viagem, louvado seja Deus. E quando chegou próximo de Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Começou a gritar, bem alto. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus, começou a repreendê-lo, dizer, olha, deixa o mestre prosseguir a viagem. Estamos cansados, queremos seguir a viagem. Louvado seja o nome do Senhor. E eles não deixaram o mestre seguir essa viagem. O cego não deixou o mestre seguir a viagem. Ele começou a clamar mais alto ainda, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. E quanto mais ele gritava, quanto mais ele clamava, os discípulos repreendiam. Pare, porque Jesus, ele quer prosseguir, ele quer caminhar, ele quer andar, ele quer chegar no lugar onde nós queremos ir. E ele gritou mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, ele se humilhou aos pés do Senhor e tenha certeza de uma coisa, Jesus ouviu, porque todo aquele que clama, todo aquele que, louvado seja o nome do Senhor, que busca a presença de Deus, todo aquele que chama por Jesus, ele aparece, ele vem até você te visitar, ele vem até você curar você e louvado seja o nome de Jesus Cristo, a glória é feita na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E então, meus queridos e amados irmãos, os discípulos do Senhor começaram a seguir viagem, meu querido Ubiratã, Renato e Thaisa, um grande abraço. Ivânia Jesus, grande abraço para você também. Vamos prosseguir a mensagem aqui. Então Jesus Cristo, ele ouviu a voz daquele cego, o cego de Jericó, o cego de nascença. Louvado seja o nome do Senhor. Mariame, grande abraço para você. Paz do Senhor para todos. Então Jesus Cristo, ele ouviu a voz daquele cego de nascença. E ele disse, seu amigo Enio Divino, um abraço. Ele disse o seguinte, olha, quem é que está gritando aí? E os discípulos do Senhor falaram, mestre, é alguém aí gritando aí à toa, vamos embora, vamos seguir viagem. Ele disse, traga até aqui. Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece você. Ele já viu esse cego de nascença sair de casa. Ele vê você quando você sai de casa. Ele vê você quando você está triste. Ele vê você quando você está alegre. Ele vê você quando você está na presença de Deus. Ele vê você quando você também não está na presença de Deus. Ele vê você pecando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse que um certo dia, meu querido, iremos dar conta de tudo. Você cuidado com a tua vida, porque estamos no fim. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, as perseguições contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Alagoas, teve um caso que nem os cultos online pode fazer mais. Nem culto online pode fazer mais. Que é isso? Tá ou não está escrito na Bíblia sobre o fim? Sobre essas coisas que estão acontecendo? Tá ou não está na Bíblia? Quem lê a Bíblia sabe que está. Quem lê a Bíblia sabe que está na Bíblia. Tudo isso que está acontecendo. Olha, os discípulos do Senhor, eu vou só tirar aqui, para esse outro lado aqui, da pandemia. Os discípulos do Senhor perguntou para Jesus, olha, Senhor, que sinal tu haverá de dar sobre a consumação do século? Sobre a tua vinda? Louvado seja Deus. Ele disse, olha, quando você ouvir falar de rumores de guerra,
Quando vocês ouvirem falar em apostasia está acontecendo no dia de hoje. Rumores de guerra acontecem também. De vez em quando você ouve falar na TV, né, sobre rumores de guerra. Eles planejando guerras, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, e haverá também pestes. Qual é essa peste que Jesus fala? Coronavírus é uma. Entendeu? Assolando o mundo todo. Olha a pandemia que estamos enfrentando. Está ou está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Tudo isso aí é Bíblia. Se cumprindo. Mas tem gente que não tá nem aí, viu? Tá só esperando passar a pandemia para beber cachaça. Tem gente só esperando passar a pandemia, que é para ir para os bares beber cachaça, para fazer o que não presta. Louvado seja Deus. Eu não tô aqui julgando ninguém. Mas tem gente pensando isso. Para fazer festa quando acabar a pandemia. E se não acabar essa pandemia? E se o Senhor voltar hoje? O que você tem preparado para Ele? Para quem será a tua alma? Louvado seja o nome do Senhor. Então o cego de nascença começava a gritar, mas ainda Jesus disse, traga ele até aqui. Até que trouxeram ele. E ele disse, o que você queres que eu faça com você? E o cego disse, eu quero ver. E Jesus disse, então veja. E o cego enxergou e saiu de lá glorificando o nome de Jesus Cristo. E tem pessoas que diz, louvado seja Deus, como os discípulos do Senhor falou, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele que pecou ou foi seus pais que pecaram? E Jesus disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nem foi ele que pecou e nem foi os pais dele, para que ele nascesse desse jeito aí. Ninguém paga pelos pecados, pelos erros de ninguém. Temos livre arbítrio. Louvado seja Deus. E cada um vai dar conta de si mesmo ao Senhor. Cada um irá dar conta de si mesmo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E tem pessoas, até aqui mesmo, aqui, em Canhoba, já ouvi falar isso aí, né? Que uma prima casou com um primo. E quando eles tiveram um filho, o filho nasceu com deficiência. E muita gente aqui critica e fala, ó, isso aí foi por causa que ela teve relacionamento com a pessoa que era do sangue dela, da família dela, era primo dela. E por isso ele nasceu desse jeito aí. Mas não é. Jesus Cristo disse, olha o que Jesus disse para você. Nem ele pecou e nem os pais deles, para que esse nascesse assim. Mas foi assim, sabe para quê? Para que a glória de Deus seja manifestada sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. E outra cura que Jesus fez foi com a mulher que tinha 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Glorificado seja o nome do Senhor. E esta mulher também ouviu falar deste homem chamado Jesus. Ele ouviu dizer que Jesus curava. Ele ouviu dizer que Jesus libertava, que Jesus transformava. E ela queria ter um encontro com Jesus. Da mesma forma, seja você, queira ter esse encontro com Deus. Sabe como? Ele diz, filhinhos, e se vocês pecar, temos um advogado fiel para com o Pai, Jesus Cristo. Então entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora a mim. Eu estarei te ouvindo e te recompensando. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê na palavra de Deus? Você crê que Jesus Cristo, ele ouve as suas orações? Então ore. Ore, porque Deus, ele ouve as tuas orações. Quando você ora, você está tendo acesso diretamente a Deus, com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o amor de Deus é tão grande para conosco, meus amados, que ele diz o seguinte para você, ó. Se você pecar, olha, ele não quer perder você. Olha o tamanho do amor de Deus para conosco. Ele não quer perder você de jeito e qualidade nenhuma. Olha o tamanho do amor que Deus tem por você. E ainda tem pessoas que dizem, que fulano não dá um centavo por mim. Ciclano me odeia. Deixa eu odiar em você. Ame ele. Ame ela. Viva pela palavra de Deus. Deus é maior do que tu. Olha, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Tenha certeza disso. Maior é aquele que está com você. Quem é que está com você? Jesus Cristo. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Assim diz a preciosa palavra de Deus.
que eu trouxe aqui meu sermão, trouxe aqui a minha pregação toda aqui, já estudei hoje de 4 horas da tarde até 7 da noite para trazer uma mensagem para você. E olha como Deus ele age na nossa vida. Já deixei a Bíblia lá no cantinho e Deus está me mandando mensagem aqui. Está mandando mensagem. E eu passando para vocês a verdade do Senhor. Porque ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer conhecer a verdade? Está aqui, ó. Na Bíblia. Você acredita que isso aqui é o próprio Deus falando com você? Você acredita nisso? É o próprio Deus falando com você. Essa Bíblia aqui aberta é a boca de Deus falando com você. Porque no princípio ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou no meio do seu povo. Assim diz a palavra de Deus. E o povo não receberam o Senhor. Mas ele diz para você que todo aquele que recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador tem o poder de se tornar filhos e filhas de Deus. Para aquele que crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a mulher, louvado seja Deus, do fluxo de sangue, ela passou 12 anos com essa enfermidade, achando que não ia ter mais jeito, achando que a sua vida estava acabando, achando que nada ia resolver. Tinha gastado todo o dinheiro que tinha com remédios, até que um dia ela teve um encontro com Jesus. Ela ouviu falar nesse homem chamado Jesus Cristo e disse: eu vou segui-lo, vou me encontrar com ele. Se eu sair de casa e eu me encontrar com este homem, eu serei curada. Ela colocou isso em sua mente. E tem pessoas que vão até para a igreja, vai vazio e volta do mesmo jeito, vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso amigo Marcelo Souza, Deus te abençoe, viu? Eu iria fazer uma live bem melhor aqui com fundo e tal, mas o local não deu aqui, estava muito escuro. Aí eu escolhi esse local aqui, estou pregando sem fundo, mas a palavra é de Deus, o que importa é a palavra do Senhor. Não é fundo, não é cenário, não é trilha sonora. O que importa hoje aqui é a palavra de Deus. Depois eu faço outra live, né, com um cenário melhor, tá bom? Eu estava numa vontade tão grande de pregar hoje, que eu não escolhi cenário, não quis saber de nada, eu só queria pregar hoje. Então eu escolhi isso aqui é a parede aqui, normal, para pregar a palavra de Deus, né, nossa irmã Josi? Meu amigo, o importante é que Jesus está com você, está comigo, está com você, está com todo mundo. Naquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso amigo Antônio, obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Então, meus queridos e amados irmãos, esta mulher, ela sofria 12 anos com um fluxo de sangue terrível. E ela disse: olha, se eu tão somente, louvado seja Deus, tocar na orla dele era um vestido que ele andava, aquele tempo o pessoal andava com aquelas saias bem longas, né? E ele disse: olha, se eu tão somente tocar na orla dele, ela disse, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi, louvado seja Deus, e começou a glorificar o nome do Senhor em seu pensamento. Ela disse: eu vou ter um encontro com ele e vou voltar sadia para casa. Da mesma forma é você. Se você colocar aí no seu coração: olha, Deus hoje vai me curar, voltarei para casa curado. Vá para a igreja, adora o Senhor, porque a igreja é lugar de adoração, mas hoje está tudo fechado. Mas adora ao Senhor onde você estiver. Clame a Ele, e Ele responderá a você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai responder você no momento certo. E tem pessoas que pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque está pedindo mal, irmão. Tem que saber pedir. E também não é somente saber pedir, é viver a palavra de Deus. Como é que você não vive a palavra de Deus e quer uma coisa que você nem está vivendo, nem está dando importância? Mas Deus te ama, Ele dá importância a você. Aí tem pessoas que dizem: mas eu já pequei ontem, eu já pequei hoje, louvado seja Deus. Será que Deus ele vai me perdoar? Chegou os discípulos do Senhor e disse para ele: mestre, o meu irmão pecou contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? E Jesus disse: olha, eu digo a vocês que não somente 7, mas 70 vezes 7 ao dia. Olha o tamanho do amor de Deus. Olha o tamanho, louvado seja o nome do Senhor, do grande amor de Deus para conosco. Se alguém pecar contra você, perdoe ele.
Ele pecou contra mim 5 vezes, 7 vezes, perdoe, 70 vezes 7 ao dia. Isso significa que o perdão tem que prevalecer, você tem que liberar perdão. Para você viver uma vida santa, você tem que liberar perdão. Tem que perdoar primeiro, se arrepender de seus pecados primeiro e perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te maltratam e viver a vida santa na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E essa mulher queria ter um encontro com Jesus. Ela disse: se eu tocar na orla dele, eu serei curada. E ela foi ao encontro de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegou lá, Jesus estava no meio da multidão. E aquela multidão apertando ele. Louvado seja Deus. E os discípulos do Senhor na frente, afastando o povo para ele passar. E a mulher querendo tocar nele de um lado a outro. Até que ela conseguiu tocar nele. Tocou na orla dele. E quando ela tocou na orla dele, ele disse: alguém me tocou. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele disse: alguém me tocou. Se ele fosse outro, louvado seja o nome do Senhor, ele teria perguntado a Pedro: foi você, Pedro, que me tocou? Tomé, foi você? Mas ele não perguntou nada, porque ele já sabia quem tinha tocado nele. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele já sabia quem tinha tocado nele. E Pedro se levantou e disse: ô mestre, o senhor não está vendo não uma multidão aqui muito grande apertando a gente aqui, jogando a gente para um lado para outro? O senhor veio perguntar se alguém me tocou, mestre? A multidão está nos apertando, nos oprimindo. E o senhor vem perguntar quem foi que me tocou? Vem dizer: alguém me tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saístes virtude e poder. Glorificado seja o nome do Senhor. Se ele fosse outro, como eu já tenho falado aqui, ele teria perguntado a Pedro: foi você, Pedro, que me tocou? Foi você também que me tocou? Mas ele foi diretamente na mulher. Chegando lá, a mulher estava totalmente ligada a ele, chorando, desesperada, achando que nada iria dar certo para ela, chorando. E ela disse: mestre, me perdoa. Eu falei que se eu tão somente tocar na sua orla, eu seria curada. Louvado seja o nome do Senhor. E foi por isso que eu toquei na sua orla, na sua roupa. E Jesus disse: tenha bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Tenha bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai embora e não peques mais, para que coisas piores não aconteçam na sua vida. E a mulher foi curada naquele instante. No momento que ela tocou na orla dele, ela foi curada. Mas foi porque ela tocou? Foi porque ela confiou. Ela teve fé. Se você tiver fé em Deus, você vai passar por essa pandemia. Se você tiver fé em Deus, você vai passar por qualquer problema na sua vida. Se você tiver fé em Deus, meu amado. Estou falando um pouco baixo aqui, porque já tem gente dormindo essa hora. Eu estou falando um pouco mais baixo aqui. Mas a vontade é de pregar forte hoje. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Pelo dia. E, meus queridos e amados irmãos, tendo fé em Deus, vencemos tudo. Jesus Cristo perdoa aquele que se arrepende. Você deve estar se perguntando: será que ele perdoa uma prostituta? Será que ele perdoa ladrão? Perdoa ladrão, perdoa prostituta, perdoa você, se você se arrepender. Um certo dia, a Bíblia diz que um certo dia Jesus, quando ele foi crucificado, tinha 2 ladrões com ele na cruz. Um do lado e outro de outro, e ele estava no meio. E ele estava aqui no meio. E um dos ladrões, louvado seja o nome do Senhor, chegou para ele e disse: tu não és o Cristo? Tu não és Jesus, o Cristo? Desce daí. Salva a si mesmo. Desce dessa cruz e vem salvar a nós também. Você não é o Cristo? E Jesus Cristo lá, sofrendo, crucificado, louvado seja Deus. E Deus, vendo de lá, ele exaltou Jesus a si mesmo. O outro ladrão que estava do outro lado, ele começou a dizer: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Olha o arrependimento. Lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Ah, mas ele fez tudo quanto não prestava. Porque se arrependeu, aí Jesus perdoa aquele que se arrepende de seus pecados. E Jesus ergueu a cabeça, os olhos, até este outro que se arrependeu. Ele olha para os arrependidos e disse o seguinte para ele: olha, filho, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Louvado seja Deus. E o outro? O outro não se arrependeu. E quem não se arrepende, para onde é que vai? Vai para um lugar bom? Olha aqui, ó. Quem não se arrepende vai pagar muito caro. Tá bom? Quem não se arrepende paga muito caro pelos seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a prostituta, ele perdoa? Maria Madalena era uma prostituta. E hoje ela é uma mulher de Deus. E tem pessoas que estão dentro da igreja que já foi bandido, já foi ladrão, já roubou muito. E outras pessoas ficam julgando, dizendo: mas esse daqui roubou demais. Essa mulher só vivia na prostituição. E agora quer ser santa. Eu digo uma coisa para você: no céu só entra quem for santo. Se você não se santificar, você não vai para o céu. Tá bom? Só entra no céu quem for santo. Mas tem muito crente aí de todo jeito dentro da igreja. Dentro da igreja pode entrar quem quiser. Agora para o céu só vai quem for santo. Jesus disse: e esse povo estão se juntando, tudinho. É bom, ruim, tudo se juntando. Os arrependidos, os que não se arrependem, todos se juntando, aquele bolo ali, ó. Ele disse que no final do tempo, da consumação do século, no final deste mundo, ele vai vir escolher os seus. Separar os bodes das ovelhas. Entendeu? Ele vem separar o que é bom e jogar o que é ruim. Então você tome cuidado, irmãos. Está na hora de você se arrepender verdadeiramente. Está na hora de você clamar o nome do Senhor. De você buscar a presença de Deus. De glorificar o nome de Jesus Cristo na tua vida, na tua casa, com tua família. Credes em Deus, você, e será salvo você e os de sua casa. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E Maria Madalena foi pega em um ato de adultério, louvado seja o nome do Senhor. E pegaram ela, levaram até Jesus com pedras na mão para apedrejá-la. Porque estava escrito na lei de Moisés que tais mulheres que fossem apanhadas nesse ato de adultério seria apedrejada até a morte. Então, querendo testar em Jesus, perguntou para ele: mestre, essa mulher aqui foi pega em um ato de adultério, estava se prostituindo. E na lei de Moisés está escrito, louvado seja o nome do Senhor, que tais mulheres assim devem ser apedrejadas até a morte. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Tais mulheres assim era para ser apedrejadas até a morte. E Jesus Cristo então começou a escrever na areia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começou a escrever na areia e dizer: quem de vocês não tem pecado? Aquele que não tiver um pecado sequer, seja o primeiro a atirar pedra nesta mulher. Aquele, louvado seja o nome do Senhor, que não tiver um pecado sequer, atire primeiro a pedra nela. Agora, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. E ele começou novamente a escrever na areia. Louvado seja Deus. E a mulher ali, desesperada da vida, achando que iria acabar tudo. Ela pensava que a vida dela iria acabar naquele momento. Ela pensava, louvado seja o nome do Senhor, que não ia ter mais jeito, que as pessoas iriam apedrejá-la ela até a morte. Mas Jesus Cristo chegou para salvar ela. E ele chegou nesse momento para salvar você também. Se você se arrepender de seus pecados. E ela se arrependeu de seus pecados. E hoje ela é uma mulher de Deus. Maria Madalena, uma mulher de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E então, meus queridos e amados irmãos, quando Jesus se levantou, que ergueu seus olhos assim para todo mundo, caçou todos e só estavam as pedras no chão. Todos tinham pecado, foram embora.
Se não tivesse, tinha jogado nela, mas todo tinha pecado. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todos tinham, e não atiraram a pedra nela. E ela chorando ali, se acabando, louvado seja Deus. Achando que a vida dela iria chegar ao fim, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus chegou até ela e disse: mulher, tem alguém aqui para te condenar? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: eu também não condeno você. Vá em paz e não peques mais, para que coisas piores não aconteçam na tua vida. E ela foi embora. E ela não pecou mais. Glorificado seja o nome do Senhor. E hoje ela vive uma vida santa. Maria Madalena, uma prostituta. E você sabe o que aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou? Pessoas que talvez não dão nada por você. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que desprezam você a todo momento. Tem pessoas que estão ali dentro de igreja, se passando por um de irmão. Louvado seja Deus. Está dentro de igreja, dando uma de bom ali. Vá ver em casa a situação do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Vá ver em casa a situação do crente. Vá ver nas ruas. Veja a amizade que ele anda. O povo de Deus só deve se misturar com quem é de Deus, meu irmão Renato. O povo de Deus só deve se misturar com quem é de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse: aquele que é lá do alto, ele só pensa nas coisas que vêm lá de cima. Louvado seja o nome do Senhor. E quem for daqui, só pensa nas coisas daqui. Só pensa na amizade daqui. Só pensa, louvado seja Deus, nos problemas daqui. Só pensa, glorificado seja o nome do Senhor, nas tribulações daqui. Só pensa em fazer o mal. Mas quem é de Deus só pensa em coisa boa, nas coisas lá do alto. Quem é de Deus, glorifica o nome do Senhor. Quem é de Deus, ele ouve a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E tem pessoas dentro de igreja, só faz dizer que é crente, que serve a Jesus. Só faz dizer: eu sirvo a Jesus. Começa a fazer um monte de coisa que é para agradar os outros. E a Deus. Porque a palavra do Senhor diz: olha, aquele, louvado seja Deus, que diz: eu amo o meu irmão, e no seu coração está odiando, é mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Aquele que diz que ama seu irmão e no seu coração está odiando ele, é mentiroso. E o amor de Deus não está com ele. O amor de Deus não está nele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem é de Deus faz a vontade de Deus. Quem é de Deus glorifica a Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, louvado seja o nome do Senhor, só procura as coisas que vêm de Deus. A amizade sincera que vem de Deus. Se você diz que é crente, que serve ao Senhor, crente todo mundo é. Satanás, ele é crente que estremece. Seja um cristão verdadeiro, um adorador de Cristo verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Eric está aí, viu? Nosso irmão Eric, aqui de Canhoba, um grande abraço para você, meu querido. Em nome de Jesus Cristo. Tô doido que acabe essa pandemia aí, que é para eu e o Auxília Eric pegar essa motinha minha que eu tenho aqui e pregar a palavra do Senhor lá nos sítios novos, né? Na terra do nosso irmão Juraci e irmã Maria. Estou com saudade daquela terra, hein? Nosso irmão Eric, um grande abraço para você aí, viu? Deus abençoe ricamente. E é isso, meus amados. Tem pessoas vivendo como bem quer. E a palavra de Deus diz o seguinte: quem é de Deus, busca as coisas que vêm lá do alto. A sua amizade. Com quem você anda? O que é que você fala aí afora? O que você pensa? Você está achando que Deus está observando isso não? O que você pensa? O que você fala? O que você ouve? Vamos dar conta de tudo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Iremos dar conta de tudo a Deus. Presta atenção numa coisa. Jesus te ama. Ele paga um alto preço pelos seus pecados, pelos meus. E se eu digo que estou vivendo a palavra de Deus aqui, e lá fora eu não estou vivendo, quando for
No dia do julgamento eu vou descer para o inferno se eu não viver a palavra de Deus verdadeiramente. Entendeu? Entendeu o recado de Deus agora? Se eu falo que sirvo ao Senhor, eu estou fazendo coisas erradas, se eu não me arrepender, se eu morrer sem se arrepender das coisas erradas, eu vou descer para o inferno juntamente com Satanás e seus demônios. Agora eu quero trazer uma coisa interessante para vocês. Uma semana dessa, meu querido Eric, meu irmão Renato, todos aí que estão me assistindo, Lancaster Matos. Uma semana dessa, eu estava preocupado, rapaz, com um assunto aí sobre o paraíso, né? Eu estava preocupado querendo saber se Jesus Cristo mandou Adão e Eva aqui para a Terra. E por que essa confusão toda? Eu não sabia explicar isso. Eu não sabia entender isso. Até que eu, meditando no estudo bíblico, eu gosto de estar sempre lendo estudos bíblicos, a Bíblia. E eu aprendi uma coisa. Na queda de Lúcifer, ele foi jogado para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele queria tudo isso aqui para ele. Ao passar do tempo, Jesus Cristo, Deus, na verdade, Deus sentiu o desejo de criar humano, o ser humano. E colocar na terra. E sabe onde foi que Deus colocou o ser humano? Adão? No centro do jardim, no melhor lugar. No melhor lugar. E quando Jesus Cristo colocou ele, quando Deus colocou ele no melhor lugar, ali no centro, essa terra já estava possuída por demônios, Satanás. E era uma ameaça para Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Então Satanás começou a agir. Tentou enganar, enganou. E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Todo aquele que mente é filho do diabo. Porque Satanás é o pai da mentira. E hoje eu entendi. Porque essa confusão toda. Porque Lúcifer foi jogado para a terra. Depois veio a criação do homem. E o homem foi colocado no meio do jardim ali, que era para tomar a terra de Satanás e entregar para o Senhor. Só que o homem, ele caiu na mentira de Satanás. O homem amou mais ao diabo do que a Deus. E até hoje, o homem adora, ama mais o diabo do que a Deus. Tá bom? E para encerrar aqui esta live, eu quero dizer para vocês em Apocalipse, nosso amigo Daniel Santos, Apocalipse 3:20, 3:11, ele disse, olha, eis que eu venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Eis que eu venho sem demora, guarda a tua salvação, para que ninguém roube a tua coroa. Assim diz a preciosa palavra de Deus. E quando Jesus Cristo quando Deus diz, guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa, ele está falando da tua salvação. Ele está preocupado com quem você anda. Ele está preocupado com o que você fala, com o que você ouve, com o que você vê. Está preocupado. Às vezes uma internet, uma coisa ali, leva você para o inferno que você nem sabe. Às vezes uma falsa amizade também leva você para o inferno que você nem sabe. É por isso que eu estou aqui tocando nesse assunto. O homem de Deus, ele deve andar com pessoas de Deus. Por quê? Eu vou deixar de andar com as pessoas que não querem nada com Deus? Claro que sim. Como é que você vai andar com uma pessoa que não quer nada com Deus? O que é que você vai aprender com essa pessoa que não quer nada com Deus? Podemos falar, irmãos, porque estamos nesse mundo para tudo, né? Mas uma amizade que você deve ter é com pessoas que servem o Senhor. Pessoas fiéis a Deus. Se você andar com uma pessoa descrente, uma pessoa que não quer nada com o Senhor, uma pessoa do mundo, você só vai aprender as coisas do mundo. Mas se você andar com pessoas de Deus, você só vai aprender as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu o recado? Para terminar agora, Apocalipse 3:20. Quem quer que eu termine essa live agora?
Pode falar aí que eu termino agora. Quem quiser que eu continuo mais um pouco. A palavra tem que ser pregada com gosto, né? Eu queria fazer uma pregação mais fervorosa aqui, louvado seja Deus, mas o horário não dá, gente. Mais de quase 10 horas, eu acho. E já tem gente dormindo aqui, eu tenho que respeitar também, não é isso? E o importante é pregar, é levar a palavra de Deus, seja baixinho, seja, louvado seja Deus, alto, entendeu? A palavra do Senhor deve ser levada conforme a vontade do Senhor. Quem é de Deus, ele também é educado. Entendeu? A mensagem do Senhor, ela não precisa ser gritando para o povo ouvir. A mensagem de Deus, ela precisa ser levada com sinceridade no seu coração. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, nosso irmão Enio, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, tá bom? A próxima live que eu vou fazer aqui será pelo dia, para que eu possa pregar com mais vontade ainda, né? Não vou atrapalhar nada aqui, aí eu vou pregar com mais fervor, tá bom? Eu quis só passar para vocês umas verdades aqui da Bíblia. Eu estudei, gente, de 4 horas da tarde até agora, 7 da noite, uma mensagem aqui para trazer para vocês, e a mensagem logo no início aí não estava batendo. Eu acho que não era isso que Deus queria. O que Deus queria era tudo isso aqui que eu falei sem estudar. Entendeu? É isso que Deus quer. Sinceridade. Aí ele usa o vaso. Tá bom? Amanhã, a partir das 15 horas, toda quarta-feira, tem programa Jesus Está Voltando pela TV Canhoba. Tá bom? Você se inscreve lá em nosso canal da TV Canhoba no YouTube. E também você baixa em seu celular o aplicativo da Radiosnet. Aí você vai ouvir lá a partir das 15 horas. Amanhã tem programa Jesus Está Voltando, apresentação Wanderlei CD Show, sou eu. E teremos um testemunho abençoado do auxiliar Juraci amanhã. Tá certo? Testemunho a qual vai edificar a tua vida. 3 horas da tarde. E esse testemunho, este programa completo, você pode assistir também via live lá pela página da TV Canhoba, Canhoba FM, a rádio que o povo gosta, lá no Facebook, tá bom? Louvado seja Deus. E o programa A Glória é de Deus pela TV Canhoba, todo domingo, você não perca, gente. Esse domingo agora, eu acredito que esse domingo agora teremos lá a participação de uma estudante lá de psicologia. Ela estará trazendo pra gente um assunto muito sério sobre como enfrentar, né? A ansiedade, essas coisas assim, né? E você vai aprender muita coisa com ela. Então não perca, domingo agora a partir das 10 da noite, tá bom? Pela TV Canhoba. E amanhã tem o programa Jesus Está Voltando, a partir das 15 horas, com um testemunho edificante aí do auxiliar Juraci. Quem quer oração aí? Louvado seja Deus. Vou estar orando pela sua vida agora. Querido Deus e meu eterno Pai, nesse momento, Senhor Jesus Cristo, eu entrego este trabalho em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor da glória nos abençoe e nos proteja, nos dando, meu Deus amado, uma noite de paz. Uma noite de tranquilidade, meu Deus amado. Que eu venha te servir em espírito e em verdade, Senhor Jesus Cristo. Abençoa minha casa, abençoa minha família. Abençoa todos os irmãos que estão me ouvindo agora, me assistindo nesse exato momento. É tudo que eu te peço. E amanhã nos dá um dia abençoado para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, meus amados. Espero que eu tenha ajudado vocês com a mensagem de Deus. Grande abraço a todos. Obrigado.